Bom dia, queridos amigos. 14 de abril de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h30 da manhã na capital da Ucrânia. O Estado-Maior da Ucrânia divulgou que a nossa resposta, quer dizer, a deles, será dura. Destruiremos os ocupantes, suas instalações militares, armas e equipamentos, onde quer que estejam. Os crimes de guerra russos não têm prazo de prescrição. Os criminosos devem sofrer a punição que merecem. Durante a noite, a Rússia lançou meia dúzia 62 drones Shahed, dos quais 40 foram abatidos e outros 11 não atingiram o alvo pretendido ou foram perdidos nos locais. Ainda dá uma conta de 51, então 11 atingiram alguma casa, alguma coisa, tá? Antes de as baixas, uma piada, né? A Casa Branca todo dia conta uma piada, então vamos rir. Essa piada veio do Air Force One, quer dizer, ele conversando no avião dele com aqueles jornalistas puxa-saco que ele sempre leva no avião. Trump chamou o ataque russo, assume, de erro terrível. Só, enigmaticamente, ele falou só isso, erro terrível. O presidente não especificou quem, em sua opinião, cometeu o erro. Quando questionado por jornalistas sobre o que exatamente ele queria dizer, o chefe da Casa Branca respondeu: pergunte a eles. Eles quem? O presidente dos Estados Unidos também observou que a principal tarefa da política americana na guerra da Ucrânia é conseguir a cessação completa das hostilidades. Ele disse ainda: esta é uma guerra de Biden. Esta não é a minha guerra. Estou aqui há muito pouco tempo. Esta é uma guerra que aconteceu sob o comando de Biden, disse Donald Trump a repórteres a bordo do seu avião. Essa é uma guerra deles. Será que ele vai dizer aquela história que a gente já ouviu Putin dizer várias vezes, que a culpa é dos nazistas da Ucrânia? Não sei. Não sei. A resposta dele mostra exatamente o que ele é, confuso. Bom, vamos às baixas, porque tentar descobrir o que ele está falando ou o que significa as besteiras que ele diz é uma coisa para gente muito iluminada e não sou tão iluminado assim. Não consigo. Bom, se alguém conseguir, me conta. Vamos às baixas. 1.310 soldados, o que mostra que ele deu ordem para que toda a frente atacasse, como se fosse uma grande ofensiva de primavera. 1.310 soldados, 19 tanques, 42 blindados, 59 peças de artilharia, 2 sistemas antiaéreo, 119 UAVs e 179 veículos de transporte de logística. Perguntaram qual é a diferença desse UAVs dessa tela para os drones Shahed daquela tela azul. A tela azul é responsabilidade da Força Aérea. Então ela informa o que a Força Aérea e aqueles conjuntos de metralhadora Gepard e outras que pertencem à Força Aérea e que basicamente derrubam Shahed, às vezes derrubam outras coisas, como já apareceu todo tipo de míssil.
Mas, como eu disse, a parte azul responsável da Força Aérea. Essa parte marrom é responsabilidade do Estado-Maior da Ucrânia. Tá? Então, isso são as informações passadas pelos batalhões. Cada batalhão, cada unidade que derruba um drone Shahed informa ao oficial de operações do batalhão, que vai passando para a brigada, que agora passa para corpo de exército e que chega no Estado-Maior das Forças Armadas, tá? Vamos então à nossa galeria de membros. Membros são os apoiadores do canal e que muitas das matérias que eu vejo estão lá no nosso WhatsApp de membros. Alguém acordou primeiro que eu e já colocou essa tela azul e essa tela marrom, tá lá no grupo de WhatsApp. Ok. Deixa eu mostrar, porque aqui nego não acredita em mim, eu tenho que mostrar, pera um instante. Então, tá aqui, como vocês podem ver aqui em cima à esquerda, ó, onde está o cursor, galeria de membros. E aqui na galeria de membros, tá vendo? Já tem a tela azul, a tela marrom, e tem um monte de informações. Um monte de informações, inclusive, tá vendo? Avanços da Ucrânia. E aí vai, eu não consigo nem acompanhar, é muita matéria, muito artigo da França, de Genebra na Suíça, e por aí vai. Aqui é assim, eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau, porque sempre tem um bobinho, tá inventando, tá contando história, tá não sei o quê, então não tenho tempo para contar história, eu tenho que contar a história, ou seja, aquilo que aconteceu virou história. Na frente, nada de importante, então, como eu disse antes, vamos para a galeria de membros. Membros são os apoiadores do canal, que com uma contribuição de R$ 2,99 nos ajudam a manter tudo isso que vocês assistem diariamente. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Claro que ontem eu vi o ataque em Sumy. Domingo de Ramos, saída da missa, muitas crianças com famílias e usar um míssil balístico. É coisa mesmo de terrorista. É coisa de terrorista. Não quis dar a notícia e não quis comentar, porque
eu posso ser punido pelo YouTube por incitação ao ódio. O Trump, presidente dos Estados Unidos, é conivente a tudo isso que está acontecendo na Ucrânia. Com essa palhaçada de querer fazer a paz, que não vai conseguir merda nenhuma, desculpa o termo, ele apenas prolonga o sofrimento da Ucrânia, já que ele não impede, quer dizer, não impede não, ele acabou impedindo com aquele acordo meia-boca que a Ucrânia atacasse reservas energéticas e... Bom, vocês sabem melhor do que eu. À noite, o Zelensky fez o habitual comunicado dele e eu prefiro ler o que o Zelensky disse, porque resume tudo e acredito que eu seja mais contido, né? Acho que eu serei mais contido lendo o Zelensky do que se eu fosse falar de improviso, coisa que o valha. Muito triste. Mas disse Zelensky de noite: caros ucranianos, sume. Até o momento, sabe-se que 34 pessoas morreram. Meus pêsames a todas as suas famílias e entes queridos. Foram 2 mísseis balísticos russos. O primeiro atingiu um prédio, um dos prédios da universidade. O segundo explodiu bem em cima da rua. 117 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças e, entre elas, uma menina nascida agora, em 2025, com poucos meses. Médicos e todos os profissionais de saúde estão fazendo tudo o que podem para ajudar a salvar o máximo de vidas possível. Sou grato a todos os serviços de emergência que chegaram ao local em poucos minutos e iniciaram as operações de resgate. O ataque atingiu bem o coração da cidade. Domingo de Ramos. Só uma escória completamente perturbada poderia fazer algo assim. Hoje, muitos líderes mundiais, diplomatas e muitas pessoas comuns, com grandes corações, expressaram suas condolências à Ucrânia e aos ucranianos. Condenaram o ataque russo. Já houve declaração dos líderes e chefes de governo da França, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Polônia, da liderança da União Europeia e dos Estados Bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Sou grato aos primeiros ministros da Croácia e da Bulgária, ao presidente da Moldávia, ao primeiro-ministro dos Países Baixos, ao presidente da Eslováquia e ao primeiro-ministro da Suécia. Estou confiante de que haverá apoio de muitos outros líderes também. Gostaria de agradecer a todos que se lembram de que as guerras terminam quando os crimes de guerra não são esquecidos e quando o agressor é confrontado com pressão suficiente. E é exatamente isso que está faltando agora. Esta sexta-feira marcou exatamente um mês desde que a Rússia rejeitou a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo total e incondicional. Eles não têm medo. É por isso que continuam lançando mísseis balísticos. É por isso que há quase uma centena de drones de ataques todas as noites. A maioria deles Shahed, mirando cidades ucranianas comuns. Os ataques russos na linha de frente também continuam. Eles não param de atacar. Eles não param de espalhar o ódio por meio de sua propaganda estatal. Somente pressão. Somente ação decisiva pode mudar isso aí. Cada míssil balístico russo, cada míssil de cruzeiro, cada Shahed russo, cada bomba guiada atinge não apenas nosso povo e nossas comunidades, mas também a diplomacia e os esforços políticos de todos que tentam acabar com essa guerra.
Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger o nosso povo e salvar vidas. Sou grato a todos os países e líderes que nos estão a ajudar. Muito importante, esta semana foram as decisões sobre os novos pacotes de apoio à Ucrânia, após a reunião de Ramstein e numa base bilateral. A Ucrânia irá certamente resistir. Iremos certamente fornecer ao nosso Estado, ao nosso povo, garantias de seguranças fiáveis. E lembramo-nos, sem dúvida, só juntos somos fortes o suficiente para alcançar os nossos objetivos. Agradeço a todos os que hoje estão ao lado de Sumi. Agradeço a todos os que se apoiam mutuamente e que fazem tudo para defender e fortalecer a Ucrânia e os ucranianos. Slava Ukraine, glória à Ucrânia, falou Volodymyr Zelensky. As Forças Armadas da Ucrânia mostraram como interromper um ataque inimigo com veículos blindados na região de Kharkiv. Eu evito normalmente ficar falando de avanços da linha de frente, porque não houve nada muito significativo, o que não quer dizer que não houve ataques. Há ataques a todo tempo. A Rússia não parou de fazer pressão, aumentou o efetivo e está numa proporção, a grande parte da linha de frente, a proporção é de 3-1 a favor dos russos. Então, a Ucrânia está se defendendo tenazmente. Mas, como vários outros canais ficam contando história, vamos ver o que aconteceu nesse domingo de Ramos. Desde o início do dia, 82 confrontos de combate ocorreram entre defensores ucranianos e tropas russas. E os combates ainda estão em andamento em 8 direções da frente, principalmente Pokrovsk, que é o sonho de ouro do Putin. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou isso em um resumo às 16 horas em 13 de abril, informa o Ukrinform. Então, está aí o horário do informe das Forças Armadas. Os russos lançaram ataques de artilharia e aéreos nas cidades fronteiriças de Yamadkin, Chaligin, Mezenivka, Slavorod, Lizhny, Miropilsk e Petrushivka, na região de Sumi. Na região de Kharkiv, o inimigo tentou avançar 2 vezes nas áreas de Volchansk e Volchansk e Kutori. Uma escaramuça ainda está em andamento. O inimigo atacou 2 vezes na direção de Kupiansk, perto de Petropavlivka e Zagrizov. Já sei, vocês pediram para eu dar essa informação só por causa desses nomes fáceis não sei nem como é que se pronuncia. Vamos continuar. Na direção de Liman, unidades ucranianas estão repelindo 3 ataques no distrito de Sergievka e Novi. E mais 4 ataques já foram repelidos. Atualmente, 2 ataques inimigos ocorreram na direção de Kramatorsk. O inimigo atacou as áreas de Predstechnoi. Na direção de Toretsk, invasores russos realizaram 8 ataques às posições dos defensores ucranianos nas áreas de Toretsk, Ozarnivka, Druzhva e Leonidivka. 5 confrontos ainda estão em andamento. Na direção de Pokrovsk, desde o início do dia, os invasores já realizaram 27 ataques nas áreas dos assentamentos de Sukabalka, Tarasivka, Vodiane Druj, Yelizavetivka, Klotine, Novoserivka, Bodanivka e Andrivka. As forças de defesa, contendo o ataque inimigo, repeliram 24 ataques e 3 confrontos estão em andamento. A aviação agressora
realizou ataques aéreos com bombas Cabs em Nova Poltávka. Na direção de Novopavlovsk, os invasores atacaram as posições das tropas ucranianas perto de Constantinopla 5 vezes. As forças de defesa já repeliram 4 ataques inimigos e uma batalha está em andamento. Na direção de Muliapil, os defensores ucranianos repeliram 4 ataques inimigos nas áreas de Novopil e Privilny, e Vilnipol e Shevchenko, e mais 5 confrontos estão em andamento. Ao mesmo tempo, o inimigo lançou ataques aéreos contra Novopol, Zelenipol, Shevchenko, Chervony, Malnivka e Ruliapol. Na direção de Orihiv, os invasores estão atacando nas áreas de Stepovoy, Chernbak, Mali-Chernbak, e atualmente 2 ataques inimigos foram repelidos e outro está em andamento. Na região de Kursk, de acordo com informações atualmente disponíveis, os defensores ucranianos repeliram 13 ataques dos invasores e outro confronto está em andamento. Além disso, o inimigo realizou 31 ataques aéreos, lançando 48 bombas guiadas e realizou 319 ataques de artilharia, incluindo 14 de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Nas áreas restantes, não houve mudanças significativas nesse momento. Tá? É cansativo dizer, todo dia acontece isso, todo dia acontecem esses confrontos, e eu acho cansativo ler para vocês, por isso que eu dou aquele resumo no início de cada vídeo. Apenas vou contar um detalhezinho que, como a maioria do pessoal do meu canal é civil, não vai atentar para esse detalhe. Quando o russo lança uma bomba CAB, essas bombas planadoras, ela não faz barulho, ela não faz ruído. Então, infelizmente, ela causa muitas baixas, porque você não ouve, não vê, e de repente explode tudo em cima da sua cabeça. Já, por exemplo, um tiro de artilharia, você ouve. A granada, apesar da velocidade dela, às vezes subsônica, às vezes supersônica, não interessa, mas a granada faz um barulho. Quem vê aqueles filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, vê que os caras ouviam quando vinha o ataque, e o soldado mais experiente, inclusive pelo barulho, sabe se a granada vai passar por cima ou se está caindo na sua direção. Entendeu? Então, é mais fácil você se proteger numa trincheira de um ataque de artilharia, de uma bomba aérea dessas de queda livre, que não tem... que o míssil tem foguete, então ele faz um barulho igual um avião a jato. Mas uma bomba planadora não, ela vai planando sem barulho, não tem muita velocidade, então não tem ruído, do ar. É uma droga. Essas 3 matérias até aqui são do meu grupo de WhatsApp de membros. É muita coisa, eu não consigo dar conta nem de ler, quanto mais de divulgar para vocês, além do que muita coisa é violência, eu não posso divulgar. Portanto, aqueles interessados, é só entrar para membro e acessar o grupo de WhatsApp. Tá? Olha que violência característica do russo, que não respeita nada nem ninguém. Em Makivka, região de Donetsk, ocupada pela Rússia, um caminhão militar russo atropelou um carro de passeio. Olha só que necessidade tinha o caminhão. Quer dizer, o motorista, só para mostrar, só para mostrar que está dirigindo esse trambolho grande, passou por cima de um carro de passeio. Como o carro não estava estacionado, provavelmente o motorista ou mais algum passageiro foram as vítimas. É isso que ocorre em toda a região ocupada do Donbás. O russo pinta e borda sobre a população local, a qual ele não respeita. Agora, notícia do X, antigo
Twitter. Em Sumi, os esforços estão em andamento para eliminar as consequências do ataque com mísseis balísticos russos no domingo de Ramos. Todos os serviços necessários estão envolvidos na operação de resgate. 68 pessoas feridas no ataque estão atualmente em instalações médicas, 8 das quais estão em estado grave. Os médicos estão fazendo todo o possível para salvar vidas e preservar a saúde dos feridos. E deixa eu parar o vídeo, porque vai começar a aparecer gente morta e o YouTube não gosta. Além da universidade, o ataque danificou 5 prédios de apartamentos, cafés, lojas e tribunal distrital. No total, o ataque russo danificou 20 prédios. Agradeço a todos os envolvidos no socorro, as pessoas no local do ataque, equipes médicas de emergência, Serviço Estadual de Emergência, Polícia Nacional, serviços municipais e os voluntários. Os afetados sabem a quem recorrer para obter ajuda, e graças a vocês essa ajuda está sendo fornecida adequadamente e conforme necessário. Vejam que até um ônibus de um coletivo, né, cheio de passageiros foi atingido e os passageiros feridos. A eliminação das consequências do bombardeio de mísseis balísticos russos continua em Sumi. Todos os serviços necessários estão envolvidos na operação de resgate. Como eu disse, 8 vítimas estão atualmente em instalações médicas, etc. Os médicos estão fazendo tudo o que podem para salvar vidas e já demos essa notícia. Olha que interessante. Fabricado na Ucrânia, uma torre robótica controlada remotamente, de nome Shalia, em ação. Ela pertence à 56ª Brigada Motorizada, 56 Brigada Motorizada. Muito bacana, né? O fato de ser robótica, ou seja, controlada remotamente, protege o operador que fica em lugar seguro. Ela pode ser destruída, mas não o operador. A jornalista Olena Roroza disse que aproximadamente 230 pessoas no governo ucraniano, de Zelensky ao ministro de menor escalão, já têm pacotes de sanções preparadas pela inteligência financeira dos Estados Unidos. Nessas condições, os Estados Unidos podem pressionar o quanto quiserem com risco mínimo de resistência. Limpeza de primavera significa jogar fora o lixo colonial. Essa é a mensagem que os ativistas de Odessa enviaram nessa Páscoa. Moradores do movimento Estamos Te Dando nos Nervos colocaram uma corda no pescoço de uma estátua de Pushkin, preparando-a simbolicamente para a remoção. A fundadora, Katerina Musienko, explicou: estamos nos atendo às tradições de Páscoa ucraniana. Estamos levando todo o lixo para fora. O legado da ocupação imperial russa e soviética pertence aos livros didáticos e exposições de museus, não às ruas de uma cidade ucraniana. Apesar de uma ordem formal das autoridades para remover a estátua, os funcionários de Odessa continuam a ignorar seu dever, acrescentou ela. Há um tempo para a poesia e um tempo para a justiça. Pushkin pode ter rimado bem, mas nas cidades da Ucrânia não há rima ou razão para deixar monumentos da propaganda imperial de pé. Vocês não fazem ideia de quantos bilhões de dólares ou de euros são roubados normalmente das cidades ucranianas sob ocupação da Rússia. Peças de museu, obras de arte, tudo é roubado e mandado para a Rússia. Valor incalculável. Não pelo valor monetário em si, né? Mas pelo que representa como tradição, história, cultura, afinal, são obras artísticas do passado da Ucrânia.
avistado em Kursk um raro canhão autopropulsado norte-coreano M1978 Kokskan, destruído pelas forças ucranianas. Uma das peças de artilharia de maior alcance já fabricada, fornecido pela Coreia do Norte para financiar os esforços de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, interessante descobrir esse tipo de equipamento na Ucrânia, e que bom que a Ucrânia conseguiu explodir -1, porque realmente ele tem um alcance de mais de 70 quilômetros. É uma das poucas peças de boa qualidade fabricada pela Coreia do Norte. Esse virou sucata. Bom, vocês, amigos do canal, são os mais inteligentes e preparados que eu tenho encontrado no YouTube. Me respondam, por favor. Onde é que está esse tal de cessar-fogo? Somente essa semana, a defesa aérea das Forças de Defesa da Ucrânia destruiu 551 alvos aéreos, 229 Shahids, 145 UAVs de reconhecimento, 177 UAVs de outros tipos. A aviação da Força Aérea realizou 117 missões de voo. Por isso, acabaram até perdendo um equipamento, o que diante de tantas missões é 0,0 alguma coisa, faz parte da guerra. Tripulações ucranianas de MiG-29 continuam ataques de precisão em todas as frentes, visando posições russas. Bombas guiadas AASM Hammer, a martelo, fornecidas pela França, foram usadas para atingir instalações russas em Tiotkino, um local repetidamente atingido, mas ainda usado para armazenar equipamentos e preparar drones. Então, essas bombas francesas são muito eficientes e muito já bem adaptadas ao MiG-29, né? Tecnologia diferente, o pessoal de engenharia teve que adaptar a engenharia francesa ao sistema soviético, mas já foi feito há bastante tempo e elas já estão perfeitamente integradas ao arsenal ucraniano. Então tá aí como é efetiva essa bomba AASM Hammer. A Ucrânia revelou 2 novos sistemas. A plataforma antinavio naval Alligator 9, capaz de transportar de meia dúzia a 10 torpedos, e o bombardeio UAV do projeto Cessna, capaz de lançar bombas aéreas de até 250 quilos. O drone possui um alcance de 600 km no modo bombardeiro e de até 2.200 km como kamikaze. Então, você vê que a Ucrânia não para de desenvolver novos projetos. E agora, para terminar, 34 mortos e 117 feridos. E é isso que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Rubio, diz sobre o ataque com mísseis russos em Sumi. Um trágico lembrete de por que o presidente Trump pressionou para acabar com esta guerra. É um imbecil. Não, Marco. É um trágico lembrete de quão ineficaz é o seu governo em resolver essa guerra. Enquanto isso, a Rússia continua a desrespeitá-lo, matando pessoas inocentes na Ucrânia. A Rússia não quer a paz.
E vocês, americanos, são umas bestas. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero que as histórias e matérias que compartilhamos hoje tenham tocado o coração de vocês, assim como tocaram o meu. Lembrem-se de que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado e conexão. Agradeço por estarem conosco e, se Deus quiser, nos encontraremos amanhã para mais momentos especiais juntos. Sempre, no final de cada vídeo, tenho a galeria de abraços e eu deixo aqui o abraço ao Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, já que ele não consegue ler ali as letrinhas da galeria de abraços, mas ele nos ouve todo dia por celular. Até amanhã, se Deus quiser.